Hoje a gente sempre diz que segunda-feira é um dia muito gostoso, né? Porque a gente se encontra aqui, a gente recarrega as nossas baterias, a gente conversa um com o outro, a gente troca ideias. E ainda de quebra a gente tem a palestra, né? É o ensinamento do passe, a vinha fluidificada, o que é muito bom, né? Como é norma nossa do GEL, a gente sempre faz uma meditaçãozinha. A meditação ela tem como objetivo principal acalmar um pouquinho a gente, né? Muitos saem do trabalho, vêm direto, tem a questão do ônibus, né? Outros vêm a pé, então sempre é um estressezinho e é hora então de acalmar. A Sônia está encarregada disso, tá bom? A gente vai... A nossa leitura é sempre, né, do livro Reflexões, que é um livro com mensagens psicografadas, e saiu para a gente hoje a palavra impaciência, que a gente sempre precisa trabalhar bastante, né? Então diz assim: a impaciência azeda a nossa vida, bloqueia nosso coração, estraga nosso fígado, não nos deixa contemplar as belezas ao nosso redor, não nos deixa sermos delicados com o próximo, leva-nos a grosserias e solidão. Aquele que tudo reclama acha que a vida é injusta com ele. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos entregarmos às belezas do Criador, a começar pela criação das criaturas. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos conectarmos com a essência do Criador, veríamos quanta coisa estamos perdendo com a nossa impaciência, quanta coisa estamos deixando de viver. E por que e para que sentimos impaciência? Temos toda a eternidade para passo a passo sermos felizes. Por que a pressa? Por que azedar a nossa vida e a do outro? Podemos e devemos ter paciência para esperar e, na espera, apreciar a obra do Criador desse planeta lindo, o planeta azul, o planeta que foi criado para nos ensinar a amar, amar a vida, amar o próximo, amar a natureza. E a impaciência não nos deixa apreciar e aprender a viver toda essa beleza. E dizemos: estou cansado. E eu pergunto: por que tanta pressa? Temos a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Vamos então fazer uma prece inicial. Eu escolhi a prece pela paz do mundo, que eu acho que é muito pertinente nos dias de hoje. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres do coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes de sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades, nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os habitantes e que não haja mais espaço para outros interesses. Que todos sejamos tocados neste momento pela luz divina e passamos a agir com amor e respeito ao próximo. Agradecemos a oportunidade desse encontro semanal e que se cumpra o plano divino sobre a terra hoje e sempre.
Pedimos a Francisco de Assis, a Nossa Senhora, a Jesus nosso Mestre, que nos dê licença para que possamos dar por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o palestrante é o nosso querido Zé Henrique, que já foi contratado pela casa há bastante tempo, né? Está com anos de serviço aqui, mas é sempre uma alegria enorme receber dele os ensinamentos que ele traz para nós. O Henrique é um estudioso da doutrina espírita e eu tenho muito respeito, muito carinho por isso. Por você. Boa noite, queridos amigos. Ânimo, disposição e força são realmente atributos que deveremos ter para as conquistas tão almejadas. E eu fiquei aqui observando a fala das duas irmãs e como tudo se casou, porque as duas falaram a respeito de atributos que são apanágios ou características humanas, da mágoa, da impaciência, da intolerância, e também tem muito a ver com o nosso tema, porque sabemos, isso já está mais do que propalado, que estamos vivendo uma transição planetária. E aqui eu peço permissão a um grande amigo, um excepcional orador espírita do Rio de Janeiro, companheiro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, meu grande amigo César Reis, que cognominou este momento de as dores do parto da era da regeneração. Guardem isto, porque estamos vivendo este momento gestacional, aonde a mulher em trabalho de parto sente dor. Então, são as dores do parto da era da regeneração. É a transição. Quando analisamos assim friamente, dentro de um verniz que nos é peculiar, achamos que as coisas estão dramáticas, que as coisas estão aí a mancheias, nos mostrando uma realidade que em verdade não é a realidade. Este momento de transição, e aí então as dores do parto, é um momento de revelações. Ante as banalizações, as vulgarizações que estão acontecendo, as mesmices que vão se espraiando por todo o nosso orbe, e geralmente visando um sensacionalismo, esquecendo as boas coisas, os bons trabalhos, os bons tarefeiros, os missionários. Então se dá muito valor ao negativo, porque vende-se. Esse é o grande problema. Mas também sabemos sobre o viés da doutrina espírita que na transição chegam espíritos nobres para alavancar o processo. Chegam espíritos mais qualificados também para trazer as lições morais que foram esculpidas por Jesus em nossos corações. Mas também é um momento, meus irmãos, é um momento de grande, enorme, incomparável aprendizado. Em linhas gerais, a gente aprende na dificuldade, na exorbitância das dores, para as nossas devidas reflexões. É onde nós aprendemos. Aprendemos com erro muito mais do que aprendemos com os acertos,
que são para nós corriqueiros. Ah, a criatura está prestando a caridade, que coisa linda. Mas nós aprendemos com aqueles que não praticam a caridade, porque nos mostram o que não devemos fazer. E as nossas dores pessoais, como nós aprendemos, como as nossas irmãs aqui citaram. Hoje eu passei por uma experiência muito interessante, nada vem a calhar, nada é a matroca, ao acaso. Estava eu conversando com um amigo na rua, fui à rua, e de repente era uma loja comercial, uma pessoa entra pelo meio de nós para reclamar alguma coisa, interrompendo um diálogo. Eu esperei ele terminar, ele se foi, e eu falei para ele e para o dono da loja: vocês estão vendo? Não houve irritação, não. Vocês estão vendo? O nome disso é ignorância. O nome disso é falta dos princípios ético-morais, falta de educação, que ainda falta a esta criatura. Mas falei isso normalmente, sem irritação. Eu estava bem, eu vinha fazer palestra hoje, eu sempre me preparo. Vira-se o companheiro que estava conversando comigo, que não é espírita, olhem a sabedoria, virou-se para mim e disse: isto é para trabalhar a sua paciência. Que beleza! Como nós estamos aprendendo no dia a dia, como tudo isso que está acontecendo é de grande valia para todos nós, desde que sejamos perceptivos. Perceber. E a percepção é um treinamento, gente. Ela não cai do céu, a não ser espíritos mais evoluídos. Nós precisamos treinar o Evangelho, treinar os valores morais, mesmo nesses momentos das dores do parto da era da regeneração. E diante dessa turbulência, eu trouxe aqui, eu coletei isso hoje, eu falei, vai ser muito importante levar aos companheiros esses dados estatísticos, para que vocês tenham noção de determinadas coisas. Esses dados é da ONG Internacional, Organização Internacional, e da OMS, Organização Mundial de Saúde, no mundo. É uma estatística mundial. E eu colhi 4 situações para as nossas reflexões. Nós espíritas falamos muito a respeito do aborto. Claro, somos defensores da vida, sobretudo os abortos provocados. E eu colhi este dado estatístico. Guardem os números. 25 milhões de mulheres abortam por ano. 25 milhões de espíritos que vêm para reencarnar e não reencarnam. Já começamos a entender em muitas situações o processo obsessivo. Bom, eu fiz um cálculo, isso dá 2,89 abortos por minuto. Então, cada minuto aqui passado, quase 3 mulheres já estão abortando. Vamos ao suicídio? Um suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, em menos de um minuto, alguém está se suicidando. Por quê? Aí faríamos uma palestra sobre o suicídio, que leva uma criatura a se suicidar. Então, vários fatores. E a violência, ora graçando no nosso órgão. Também fui lá na pesquisa. Pois bem, a cada minuto no mundo existem
3,086 homicídios a cada minuto. Portanto, esses três itens, nós vemos 2,89 por minuto abortos, um suicídio a cada 40 segundos daria 1,2, 1,3, não importa aqui a matemática, e 3 homicídios a cada minuto. Se nós somarmos, nós vamos encontrar, vamos aproximar, 3, 6, 7 por minuto. 7 criaturas ou estão sendo abortadas, ou estão se suicidando, ou está havendo um homicídio. 7. Estão satisfeitos? Mas aí é que eu trouxe algo muito mais importante. Pois bem, 11 pessoas por minuto, 11 estão desencarnando pela fome. Fome. Ou seja, a cada minuto morrem mais pessoas de fome do que a união de abortos, suicídios e homicídios. Pois bem, companheiros, e aí nós vamos penetrar em fatores socioeconômicos, financeiros, não é o caso. Desigualdade social profunda, onde o ser quer ter, e quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Em suma, o que leva a tudo isso, incluindo os outros fatores? O egoísmo. Em todos esses fatores, há a presença do egoísmo, da visão de si, para si, única e exclusivamente para si, não olhando. E quando olha, psicologicamente, nós agimos de duas formas. Ou projetamos aquilo que não nos interessa em nós, temos que encontrar o culpado, temos que apontar o dedo. Você é o culpado, eu sou a vítima. Ou então eu vejo no outro a minha cópia, num magnetismo atraente, eu me apaixono pelo outro achando que ali está minha alma gêmea. É um termo equivocado, que não existem almas gêmeas. É a paixão. Em verdade, sob o ponto de vista psicológico, eu estou me apaixonando por mim mesmo, porque eu estou vendo na criatura a minha cópia, aquele que vai conviver comigo, não sabendo por ignorância e por preconceito que o outro é o outro. Por que as pessoas se separam? Porque existem os conflitos matrimoniais, familiares, porque cada um vai se revelar como elas são, pois são, melhor dizendo. E aí não vai estar de acordo com a forma que eu imagino que ela seja. Aí vem o conflito. Vem as brigas, as dissensões, as cisâneas, em todos os segmentos da nossa sociedade. E quando isto se internacionaliza, vem as guerras. Por que será, ante esta guerra atual, que ela está acontecendo? Briga de interesses de dois grandes impérios mundiais. Não temos razão de esconder. É briga de russo com americano, gente. Um quer ter mais poder que o outro. Ah, e a China? Está chegando. O amarelo não é fácil, aquele olhinho puxado. Então nós estamos vivendo esses momentos de transição de grande dor, de grande sofrimento, onde tudo isto, eu estou me referindo a 4 fatores. Agora, se eu for entrar no terreno das depressões, dos cânceres, nós vamos longe.
mostrando que a nossa humanidade está doente. Mas tem um aspecto muito importante que a doutrina nos fala. Estão reencarnando no nosso ordem planetário espíritos oriundos das trevas. Com que finalidade, irmãos? Como é que Deus permite isso se o planeta está em transição? Será que tudo será o Eldorado? Será que tudo será prazeroso, magnífico, extraordinário? Portanto, não vamos esquecer as dores do parto da era da regeneração. Qual é a finalidade da encarnação de espíritos trevosos? Ele é um espírito que eu nunca vou me esquecer. É mentor de uma casa co-irmã, Dr. Inácio Bittencourt, que numa comunicação nos disse: as trevas estão se esvaziando, está tudo encarnando. E a gente começa a compreender a maldade, a perversidade, a frieza, a indiferença de tantos irmãos, ora espalhados pelo nosso orbe. Isso não é só um atributo brasileiro, não, isso é mundial. Nós vamos ver a mendicância hoje espalhada nos grandes centros, inclusive norte-americanos. Então são as trevas. Com que finalidade? Qual o objetivo da encarnação de espíritos desta ordem? Que são aqueles impuros. Quem estudou a classificação kardeciana vai se lembrar do que eu estou falando. 3 ordens: espíritos puros, bons espíritos, espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui, ó, e suas respectivas classes, sendo a 9ª classe a dos espíritos impuros, onde prevalece a maldade, a sordidez, a hediondez, a frieza que a gente vê. Não vamos muito longe. O que aconteceu agora? 8 membros da mesma família trucidados. Que espíritos são esses? Que espíritos são esses? Que trucidam 8 pessoas, provavelmente por dinheiro, da mesma família, crianças. Isso é só um caso. Fora outros que não sabemos. Crianças passando fome, olha aqui, 11 pessoas por minuto. Crianças sendo estupradas na África, aquelas regiões tribais, interior do nosso Brasil. Agora vimos os índios e anomamis morrendo de desnutrição, de fome, gente. E aí a pergunta: onde está o planeta de regeneração aí? É o início. As dores do parto da era da regeneração. Então esses espíritos vão desencarnar, esses irmãos queridos, que a mancheia chegam à mesa mediúnica, duros, refratários, reclamando, são trazidos. Quem são esses irmãos que nós temos que ter comiseração por eles? Misericórdia. Esses certamente não retornarão no avançar da regeneração. Irão, como diz o nosso Evangelho, para orbes onde há prantos e ranger de dentes. Portanto, queridos irmãos, é o momento. Não desanimemos, não percamos o foco do objetivo deste momento crucial que estamos vivendo. Porque tudo isso faz parte. Esses irmãos
encarnarão em orbes primitivos, selvagens, e serão extremamente úteis, como os capelinos foram no Antigo Egito, trazendo progresso, porque eles vão estar em contato com o progresso, por mais duros, resistentes, inflexíveis, rígidos que sejam. Por isso, companheiros, depois de toda essa apresentação, vamos a uma pergunta importantíssima para todos nós, lá no Livro dos Espíritos, da Encarnação dos Espíritos, segunda parte, capítulo 2. Qual o objetivo de tudo isto? Qual o objetivo da encarnação? De espíritos nobres, de espíritos avantajados moralmente, mas também de espíritos trevosos. É para nos trazer a perversidade, a maldade, também se nós nos espelharmos nestes irmãos, dada a nossa condição ainda de imperfeição. Tem muitos que se sintonizam nesta faixa. E nós precisamos romper este elo da corrente. Quando falei da projeção, quando falei de ver no outro a imagem que eu gostaria que o outro me mostrasse, nós precisamos com urgência romper esse dique. É um dique para a água brotar, a água da esperança, a água do amor, a água da solidariedade, a água da fraternidade. Carecemos muito nesses momentos. E só há uma forma de pararmos de projetar aquilo que nos incomoda, ou então projetar aquilo que nos interessa. Sabem por quê? Porque a criatura que sofre a projeção vai fazer a mesma coisa. Em psicologia chamamos de contraprojeção. O que a gente projeta, volta. Efeito bumerangue. Vocês sabem o que é bumerangue? Que joga e volta. Volta a nós aquilo que vamos botar em prática e fazer, seja o que for. Se praticarmos o bem retornará. Se praticarmos o mal retornará. Efeito bumerangue, lei de causa e efeito, lei de ação e reação de Isaac Newton. Então só há uma forma de rompermos essas cadeias projecionais e projetar o que não interessa ver. É o autoconhecimento. E como a irmã citou ali, eu gosto sempre de absorver as palavras que antecedem a apresentação, porque elas são muito úteis. A gente tem que aumentar essa capacidade de percepção, de observação. Ela falou de autoaceitação. Porque não basta nos conhecermos. Eu me conheço, eu sou realmente uma pessoa irascível, impaciente. E aí? Se eu não me aceito? Se eu repilo? Se eu repudio? E aí vamos continuar na mesma. E o que é pior? Vamos cada vez mais nos sobrecarregar de valores negativos, a ponto de um dia a dor nos cutucar. E aí, num leito de dor, num câncer terminal, debaixo de uma marquise, num sanatório, como seres excluídos, vamos repensar, reavaliar dolorosamente o que fizemos, o que não fizemos, o que deixamos de fazer. Mas vamos ter todas as oportunidades do mundo dentro da bendita reencarnação.
estejamos aonde estivermos. É ela, a reencarnação, a propícia meta para crescermos em moral. Então é o autoconhecimento para nos aceitarmos, aí sim, transformarmos-nos. E a transformação vai mostrar quem eu sou e não o que eu projeto no outro, para me tornar vítima, sofredor, pobrezinho da sociedade, da vida, da condição social, econômica, seja o que for. Por isso eu trouxe essa pergunta aqui. O objetivo da encarnação. Vejamos, 132. É uma das questões que eu mais gosto do Livro dos Espíritos. Tem outras. Porque Kardec, o percussiente, quer dizer, aquele que penetrava no âmago das suas perguntas, assim o fez para a espiritualidade. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós todos estamos encarnados? Qual o objetivo? Formar família, ganhar dinheiro, prazer material. Daqui a pouco vai ficar tudo aqui, a gente parte. Aí vem um juízo que vai nos dizer para onde nós vamos. É esse o objetivo da encarnação? Quando pensamos muitas vezes, né, naquele famoso ditado, caixão não tem gaveta. Não tem mesmo não. Quando muito tem flores. Quando muito tem flores. Aliás, umas florezinhas que eu não gosto muito não. Então, do Monsenhor. Eu gosto de rosas. O cheiro não é bom. Não, o cheiro não é bom, não. Monsenhor. Pois é, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, meus irmãos? E olhem que a espiritualidade respondeu para o magnificente Allan Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar aonde? À perfeição. Então somos seres perfectíveis. E muitas vezes confundimos a perfectibilidade com perfeccionismo. Ah, eu não posso errar, eu não posso falhar. Aí erra, falha, sofre. Aí vem a terrível culpa, que eu errei e não deveria ter errado. Culpa essa não assumida, não há o arrependimento, e consequentemente não há reparação. Aí eu me autopuno. Eu não deveria ter errado. Então, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu mereço sofrer por ter errado. Vocês sabem o que isso pode acontecer no terreno das enfermidades físicas? Pois é, eu posso dizer de cadeira, que é a minha área, todos sabem. Doenças autoimunes, ora vigentes. Cada dia descobrem uma doença. Agora tem a doença do pensamento rígido, que já está se manifestando aí. Aliás, eles criam diagnósticos até para que nós sejamos escravos das farmácias. Se tem hoje coisa altamente fecunda, sob o ponto de vista financeiro, é a farmácia. Às vezes, na mesma rua, você vai encontrar 3, 4 farmácias. Toma de receitinha azul. Trocaram o sonho de valsa com diazepam. Exatamente. Hoje mesmo eu escutei de um amigo que me mandou um áudio dizendo que está tomando o bendito Rivotril, que é uma droga que se espalhou para acalmar os neurônios, para poder dormir. Meu Deus, gente. Então isso é muito complicado, porque as pessoas se autopunem, se autoagridem.
doenças da autopunição. E eu não tenho a menor dúvida, através, inclusive, dos meus estudos e pesquisas, em março agora eu vou participar de uma mesa redonda em 3 Rios, das associações médico-espíritas da região sudeste, e me designaram para falar nada mais, nada menos do que sobre o câncer. A doença que vem aniquilando a nossa humanidade. Agora mesmo vimos 2 grandes expoentes do futebol, o nosso querido Pelé, que eu vi jogar. Vocês não, vocês são jovens. Eu e o Carlos. Roberto. Agora uma atriz, filha do Gilberto Gil. Por que será? Isso aí cabe um seminário. Mas não podemos eliminar a correspondência entre o câncer e as questões mentais. E se falamos de questões mentais, falamos de questões espirituais. E que nem sempre são os nossos débitos do passado. Isso é o mais importante. Porque nós agredimos tanto nossas células com esses credenciais aí que você me trouxe, que a gente acaba promovendo um destrambelhamento celular. Então, uma célula, um gene que é responsável pela divisão celular, porque a cada 7, 8 anos estamos promovendo uma divisão celular no nosso corpo, de repente essa célula começa a proliferar. Então vira uma célula tumoral, é uma célula egoística, porque se apodera da vascularização de uma célula sadia para se nutrir. O egoísta não é assim? O egoísta não se apodera dos outros para a sua nutrição, para fazer frente ao seu ego escravocrata? As doenças físicas estão relacionadas ao espírito doente. Vamos continuar aqui. Perfeição. Meu Deus. Como numa encarnação vamos chegar à perfeição? Eu pergunto a vós. O que é a perfeição? É ter todos os valores morais. Eu só conheci um. E veio a nós perfeito. Jesus. Não há um mínimo de discordância. Quem fala o contrário carece de estudos. Igual a questão do chicotear os mercadores. Gente, isso não existe na cabeça de quem estuda e de quem entende e compreende o que é um espírito puro. É um erro bíblico. Não vou explicar isso agora, que demanda tempo. O que Jesus fez para assustar os mercadores do templo de Jerusalém, que mercadejavam com as coisas santas? Ele dava vida aos chicotes. Pela comunhão que nós conhecemos pelo livro dos médiuns, que precisa ser estudado, precisa ser esmiuçado, que muitas coisas estão no livro dos médiuns. Ele dava vida aos chicotes, que unia o fluido universal seu com o fluido animalizado seu, porque Jesus estava encarnado. Não precisava colher de nenhum médium. E deu vida aos chicotes, e sob a ação da vontade do Cristo. Magnífico isto. Tudo funciona pela vontade. Que os chicotes caiam e estalem, para gerar um espanto, uma perplexidade nos mercadores que, ó, meu Deus, isso é obra do sobrenatural. Vocês imaginam se isso acontecesse conosco? Centenas de chicotes caindo, estalando no chão. Eu vou ser o primeiro da fila. Estou brincando, né? Hoje eu já compreendo. Então, companheiros, perfeição é algo que requer
inexoravelmente, muitas milenares encarnações, para irmos a pouco e pouco esbatendo. Esbater quer dizer suavizar os nossos impulsos, a forma impulsiva de sermos, para que as coisas se submetam ao nosso talante, à nossa dominação, que nós somos seres assim, dominadores, controladores, manipuladores. Sabe por quê? Porque detrás disso tudo está a insegurança, está o medo, regido pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então nós temos medo que as coisas não funcionem ao nosso bel prazer. Então, substituímos a insegurança que continua em nós pela dominação. Aí entra a violência, entra a agressividade, tudo que falamos agora há pouco. Agora, como vencermos isto? A Joana nos diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. O que a nossa irmã falou aí é muita coisa para a gente. É muita coisa. Querermos, num átimo, nos tornarmos espíritos puros e chegar nas culminâncias espirituais, sermos abraçados por Jesus, a nos dizer: você é uma daquelas ovelhas que não se perdeu. É plausível? Sim, mas não numa encarnação. Até porque desconhecemos nossos débitos, nossos resgates de civilizações transatas, primevas, selvagens, que estão em nós. Como diz Calderaro no livro No Mundo Maior, no primeiro andar do cérebro, dos nossos instintos. E é uma grande realidade. Como vamos reagir diante de uma profunda agressividade? Virando a outra face, como prega o Cristo? Perdoando? Claro que não. Mas também não podemos nos apoiar, nos assentar. Eu sou humano. Somos humanos, mas somos espíritos imortais. Porque senão, companheiros, nós vamos, como diz o velho ditado, marcar passo. E o planeta em regeneração não admitirá mais fluidicamente espíritos renitentes, refratários, acomodados. Agora mesmo descobriram um orbe muito parecido com a Terra. E vamos descobrir muitas coisas. Quando eu faço uma análise superficial da quantidade de astros, meu queixo cai. São 6 trilhões de astros. Estrelas de primeira grandeza, o Sol é de quinta. E nós somos um pobre planeta que depende do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, de uma galáxia, aonde ali orbitam bilhões de sóis. Uma galáxia de bilhões de galáxias. Será que só tem vida aqui? Será que somos privilegiados? E essa construção é o acaso ou é Deus para enfeitar os nossos magníficos olhos numa noite enluarada de amor? Quanta pretensão! Ou será que não entendemos a fala de Jesus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, os Espíritos aqui nos dizem, para uns é expiação.
grande parte da nossa humanidade está aqui espiando suas faltas ocorridas, seus desvios transatos morais, as nossas delinquências morais, e para outros, missão. E aí eu me recordo da fala de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão dos Espíritos. Aí eu fico lendo, relendo, lendo e relendo, às vezes até duvidando, ante as minhas incertezas. Será que eu me insiro aí? Será que eu tenho importância de ter as línguas de fogo sobre a minha cabeça? Será que os espíritos superiores estão realmente ao meu lado, nesse trabalho que humildemente procuro fazer, de divulgar a doutrina espírita? Às vezes eu me questiono. E temos que nos questionar. Ide e pregai, vós sois os eleitos de Deus, nos diz Erasto. Será que somos? Claro, companheiros, que temos que procurar ser, ter intenção, ter vontade, robustecendo a fé raciocinada. Ter a convicção, a certeza, nesse momento de as dores do parto da era da regeneração. Mas olha o que dizem os Espíritos. Para alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Não tem como. Nada passa batido. Nós temos uma organização semimaterial, que é a matéria, que é o perispírito. Não temos ideia do que isso representa. Aliás, nós pouco sabemos do corpo. Quando falamos neurocientificamente do córtex pré-frontal, os cientistas ficam sem resposta. É uma área inexplorada, que será explorada mediante o nosso avanço moral, terceiro andar do cérebro, dos ajustados, dos corretos, dos íntegros, dos não corruptos. Porque a gente fala de corrupção, mas muitos são pequenos corruptos. Ah, isso é meu, pronto, bota no bolso. Não vai fazer falta a ninguém? Que diferença faz? Vou parar aqui só um instantinho. E outras coisas mais. A doutrina espírita é isso, é desvendar e não santificar. Você vai para o céu. E os depoimentos dos espíritos nas mesas medianímicas, me enganaram, me prometeram os céus, eu estou aqui tão opaco, tão sem luz, até eles se esclarecerem, demora. Então temos que passar pelas vicissitudes, sim, dos pequenos pensamentos, das pequenas emoções desvairadas, de que somos portadores. Nossa irmã falou da impaciência. Hoje é uma característica mundial presente nos ansiosos. O que eu mais escuto na minha medicina do trabalho, quando eu pergunto: mas todo mundo é ansioso, o senhor não é não? Eu falei: não. Se tem uma coisa que eu não sou, é ansioso. Porque eu sei o que significa ansiedade. Eu querer tudo do meu jeito, eu sofro antes do tempo. Jesus fala sobre isso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ora, irmãos, o que é isto senão ansiedade? Jesus só não utilizou o termo ansiedade, mas utilizou o termo que é sinônimo: inquietação. Então nós tememos o futuro. Será que as coisas vão acontecer? E as pessoas se estabilizam na sua zona de conforto, embora dolorosa. Isso é muito comum. Eles preferem sentir a dor do que tentar o que para eles é desconhecido.
Então temos que sofrer as vicissitudes, sim. Nisso é que está a expiação. Mas tem algo nessa resposta que é fundamental para o nosso conhecimento. Não acabou aí, não. Os Espíritos continuam aqui. Visa ainda outro fim a encarnação. Não é só responder por aquilo que fizemos e que continuamos a fazer. Não é só expiação. Tem um outro fim. Olhem só. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vamos refletir sobre isto? O que é suportar a parte que nos toca na obra da criação? Toda criatura cria. Em verdade, não cria. Cocria. Nada é criado por nós. Ah, mas o cientista não criou, não descobriu, Pasteur, Fleming, Benjamin Franklin, o para-raios. Eles apenas criaram o que estava criado. Então, se eles criaram o que estava criado por Deus, a criatura não pode criar sem o conhecimento de Deus. Então, não somos criadores. Somos co-criadores. Em verdade, qual é esse fim encarnatório? Tudo é belo, gente. Criar vacinas, como recentemente, criar medicamentos cada vez mais avançados, criar tecnologias. Agora existem cirurgias feitas por robôs. Não precisa nem ter um médico lá, o robô faz tudo. Cirurgia robótica. O que nos aguarda? Mas, companheiros, qual é a majestosa cocriação? Criarmos o que o Pai criou quando fomos criados, espíritos simples e ignorantes. O que seria? Os valores morais. Aí está a grande obra da criação, a cocriação. As leis de Deus que estão em nós, a zona crística que está em nós, o Logos de Heráclito, o ultraser de Plotino, outros termos de outros filósofos, o self de Jung, a nossa essência, porque o reino de Deus não encontra-se nem aqui e nem acolá. O reino de Deus está em nós. Apenas a nossa consciência está distante desse reino de Deus, porque ainda não estamos cocriando. Ainda nos falta avanço moral para desenvolver esses valores morais que foram excepcionalmente exarados, lavrados por Jesus. Então, vamos ver se Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, não basta lê-lo, é preciso estudá-lo. E a Casa Espírita se propõe a isso. Temos que vencer nossas preguiças, assediados que somos pelos irmãozinhos que dizem: não vai lá não. Para quê? Fica na sua casa, vai ver novela, vai brincar, vai jogar cartas. Nada contra, gente. O lazer é importante para a união da família.
Agora, o que não podemos é priorizar ou desqualificar a oportunidade que a casa espírita nos proporciona. Por isso, não é leitura, é estudo. E aí vamos ampliando. Sabe como é que chamamos isso? Expansão da consciência. Nossa consciência está tão fechadinha, tão obliterada. Precisamos romper essas carapaças egoísticas que apenas privilegiam a nossa vontade, o nosso querer, nossas leis estatutárias do nosso ego. E aí então vamos ampliando a consciência e aí colocando em prática o que está aqui. Perdoar, ser paciente. Vocês acham que vocês vão conseguir isso da noite para o dia? Meu Deus, eu estou trabalhando a paciência, mas eu me vejo toda hora impaciente, graças a Deus. A gente só vai mudar a impaciência observando a impaciência numa luta magistral. A Joana usa um termo que eu gosto muito, esgrimindo. Vem de esgrima. É a autoesgrima. É uma luta, porque, não raro, estamos repetindo pelos nossos condicionamentos, comportamentos de antanho. São as nossas sombras, são os nossos complexos, como diz o Jung, são os nossos arquétipos, tão poderosos, que temos que ir vencendo a pouco e pouco. É uma luta estratégica, como se fosse uma luta romana, da antiga Roma, ora recuando, ora avançando, ora recuando para as nossas reflexões, ora avançando. Estratégia romana. Então, como é difícil esta cocriação de valores espirituais, que não vai ser numa encarnação paupérrima que vamos adquirir isto. Continuando, prestemos atenção. Para executá-la, é que em cada mundo há muitas moradas na casa do meu Pai. Toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Isso é maravilhoso. Porque a gente pensa em encarnar e chegar no útero e... Não é assim. É um processo lindíssimo. Nós não vamos perder a identidade, a essência nossa. Mas temos que nos adaptar ao orbe que nos é peculiar. Porque é ali que eu tenho que encarnar. Não adianta eu ter uma energia e achar que vou para Júpiter, porque não vamos, não. Nossas energias não são convidativas para que cheguemos a Júpiter e reencarnemos. Então eu vou extrair dos fluidos ambientais compatíveis com o planeta que estamos encarnando, são inúmeros, eletromagnéticos, gravitacionais, nucleares, tudo oriundo por transformações do fluido cósmico universal, o pensamento de Deus. Isso é maravilhoso. Então vamos compor a estrutura perispirítica sem perdermos nossa essência para poder encarnar consentaneamente com a permissão de Deus e da espiritualidade e dos objetivos traçados, de espiarmos, de reencarnarmos naquele lar que nós prejudicamos. E aí vamos entender os desafetos, aqueles lares complicados, aqueles irmãos complicados, pais complicados. Suportar a parte que nos toca na obra da criação. Porque nós escolhemos
Está lá no livro dos Espíritos, a escolha das provas. Então, terminando aqui, os Espíritos nos dizem, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vejam a magnitude do processo encarnatório, que conhecemos muito superficialmente. Muitas coisas ainda nos chegarão, se nós tivermos o mérito de aqui permanecermos e de aqui voltarmos. Com espíritos, não precisamos ser puros não, companheiros, mas espíritos bem intencionados, como está lá em A Gênese, da geração nova, espíritos propensos ao bem. Eu quero o bem. Eu quero o bem para a humanidade, eu quero o bem para mim mesmo. A Joana, neste fantástico livro, que eu trouxe aqui, mas não saí da primeira folha, já comprei. Ela nos fala, leiam esse livro que é magnífico, Jesus e Vida. E o primeiro capítulo é a grande transição. Então, quando estamos cocriando valores morais, nós vamos, guardem isto, promover, facultar no outro o fascínio do bem da alegria. Vocês não têm ideia do que isso, mesmo a pessoa sendo endurecida, elas vão nos olhar, vão ver estampado em nós o bem, a felicidade, a alegria, a felicidade que não está fora de nós, nos prazeres, mas as felicidades espirituais, de estarmos em curso, seguindo a trilha deixada por Jesus, não mais como ovelhas tresmalhadas, mas nos alistando ou alistados nas hostes do Mestre amado. E mesmo que estejamos a sofrer as intempéries, fruto dos nossos desmandos, queridos irmãos, não esqueçamos a frase do Cristo: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. E aí vamos passar a compreender nossas desditas. Vamos passar a compreender nossos infortúnios. Vocês sabem o que vai acontecer? Vamos sofrer menos. Vamos encarar com mais altivez, com mais intrepidez, com mais coragem, o que está nos reservado, como espíritos em expiação, como espíritos em provação e como espíritos em missão. Por que será que Chico Xavier sofreu fisicamente tanto? Estava espiando? Ou estava provando? Ou estava em missão? Esse espírito magnífico que nos deixou tantos exemplos de caridade e de amor ao próximo. Não sabemos a miúde, mas entendemos que era um luminífero espírito para fazer o que ele fez. E não sei se vocês viram no dia da desencarnação, que foi um dia que ele nos disse: vai ser a alegria do povo brasileiro, quando ganhamos a última Copa, 2002, e foi fotografado uma luz saindo do seu quarto. Um raio de luz no momento da sua desencarnação.
Então não temos dúvida da excelsitude desse Espírito. Portanto, meus queridos irmãos, graças sempre vamos dar por estarmos aqui. Nessa noite chuvosa, mas muito calorosa. Que somos irmãos e que possamos levar para todos aqueles que estão em nossa retaguarda moral, que estão sofrendo, que ainda não despertaram suas consciências, levemos, não esqueçam disso, o faicinho do bem, porque o bem faz sim. Por mais que a criatura seja refratária, ela se faz sim. O bem, a alegria e o estado feliz de ser, e não o estado infeliz. Que Jesus nos abençoe, e como disse a nossa irmã, eu virei figurinha carimbada da casa. Verdade. E aqui retornarei para vocês me Próxima ouvirem vez. mais uma vez. Tenham paciência. Tá? Tenham paciência, como disse a nossa irmã. E vamos em frente. Muita paz a todos. Essa é a parte final, convidando mais uma vez nosso irmão para a prece final. Vamos nesse momento de grande enlevo, de grande arrebatamento espiritual, nos unir, dando-nos as mãos, como irmãos que somos, viandantes das estrelas, das constelações, espíritos em liberdade emocional, e desfrutando desses raros momentos, imaginando na nossa tela mental a figura cândida de Jesus, a estender suas mãos diáfanas, iluminadas, nos convidando a segui-lo. Ele, que nos ama incondicionalmente, que vela por todos nós, como governador planetário que o é, nos convidando aos páramos celestiais que lá chegaremos por força do nosso progresso. E hoje, simplesmente, é uma palestra convidativa, falando do Cristo, falando de nossa trajetória, mas estamos felizes e gratos pelas informações e orientações dadas pelos Espíritos sob a regência de Jesus. Que o amor que ainda encontra-se em nós, embrionário, possa se expandir, fascinando aqueles que ainda não amam, para um dia amarem, pois é o amor que sustenta a vida, é o amor que sustenta as órbitas, que sustenta o cosmos, é o próprio Deus que é amor. Amor e Deus, dois termos da mesma realidade, assim como Jesus e amor. Então formamos um triângulo de amor, Deus, Jesus e o amor. E é neste triângulo que iremos nos guiar ao longo das nossas existências, e pedimos então, suplicamos e rogamos o auxílio da espiritualidade de Ti, Jesus, porque sem vós ficaríamos paralisados, sem uma bússola, sem uma diretriz,
sem o objetivo. Portanto, só temos a agradecer este nobre momento, unidos que estamos de dedos entrelaçados, a dizer todos nós: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por tudo. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa semana para vocês. Deus abençoe cada um de vocês e a sua família. Possam retornar aqui. As atividades de Jael estão durante a semana toda, né? Então procurem se informar a respeito dos tratamentos. Mas segunda-feira será a nossa palestra outra vez. Até segunda para muitos. Deus abençoe.